A primeira coisa que vem na minha mente quando eu penso no mínimo que você precisa fazer para ter um bom 2026 é atividade física. Seja correr, calistenia, crossfit, musculação, natação, enfim, aquilo que você já tem uma aptidão aí para fazer, que você já gosta de fazer, que você já fez em algum momento na sua vida, né? Eu, por exemplo, sempre gostei muito de jogar bola. Então, sempre gostei muito de exercícios, de atividades físicas que eu preciso estar correndo. Então, hoje eu pratico muito a corrida na rua. Então, eu vou sair de casa, pratico. É um esporte mais individual. Lógico, tem ali grupos de corrida, mas eu normalmente pratico muito mais sozinho. E esse é um bom momento justamente para eu conseguir ter reflexões, entrar naquele modo de flow, onde às vezes você está correndo ali, você nem está percebendo onde você está. Você sabe que você consegue muito bem ter noção das coisas que estão acontecendo ao teu lado, mas às vezes a tua mente ela está em um outro canto. Isso é muito legal quando acontece. Então, nesses esportes mais individuais, são excelentes momentos para você fazer reflexões sobre a tua vida, sobre problemas ali do teu dia, da tua vida que ocorreram, sobre a tua carreira, sabe? Pouco importa se é um esporte mais coletivo ou se é mais individual. A gente tem, por exemplo, o CrossFit, ele acaba sendo um esporte mais coletivo. Você tem ali um grupo de pessoas fazendo exercício e tal, um atrás do outro. Então é um momento também muito bom para você sair do assunto trabalho, né? A gente fica às vezes só falando de trabalho, 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 e você vai e encontra o pessoal do CrossFit para conversar ali sobre os exercícios ou para conversar sobre qualquer outra coisa. Isso também é muito positivo para dar um relaxamento, né? A sua mente não ficar pensando só em trabalho, só em problema, só em conta. Isso também ajuda bastante. Tem muita gente que às vezes trabalha de home office, e esse é o meu caso. Eu trabalho dentro de casa, então se deixar eu fico em casa o dia todo. Então, eu poder sair de casa para conversar com outras pessoas, para falar de outros assuntos que não sejam trabalho, me ajudam muito, faz com que a minha rotina ela acaba ficando mais leve também. Hoje eu pratico corrida, mais sozinho, mas eu poderia praticar com grupos de pessoas e eu também gosto de fazer calistenia. Então eu vou, faço um trajeto até um local onde tem barra, onde tem basicamente uma barra só que eu preciso, né? O resto eu posso fazer no chão, flexão ali, abdominal. Então, eu normalmente faço isso. Eu vou correr até esse local, dá ali talvez uns 3 quilômetros para ir e mais 3 quilômetros para voltar, 3,5, normalmente dá sempre uns 7 quilômetros no final. Eu vou lá, faço o exercício e volto. Esse é um bom momento então para eu relaxar. Eu normalmente tenho ido mais sem fone, que é justamente um momento para eu conseguir pensar mais nas coisas, sabe? Ou, se preferir, de fone também, aí vai do gosto de cada um. Eu percebo que eu corro melhor normalmente quando eu tô sem fone. E aí você pode pensar, né? Pô, cara, mas eu odeio fazer exercício físico, é uma coisa chata e tudo mais. Cara, eu concordo com você. Apesar de eu sempre ser bem ativo fisicamente durante toda a minha vida, né? Desde a infância, brincando de pique-esconde, pique-pega, ali na fase da escola, jogando sempre bola, matando aula para jogar bola na quadra. Eu criei esse gosto por praticar atividade física. Mas um olhar que eu sempre trago para as pessoas para quando elas estão tentando começar a fazer atividade física, que é o quê? Eu olho a atividade física como uma aposentadoria, uma reserva de músculo, por exemplo, para daqui a 30, 50, 60 anos, quando eu estiver lá com meus 80, 90 anos, eu poder ter uma vida saudável. Não precisar ficar dependendo dos outros para ir ao banheiro. A gente vê que tem muitos idosos, às vezes precisa ser limpado por outra pessoa, porque não tem mais músculos ali, não tem mais força, e tudo isso previne. Se você está construindo músculo desde agora, lógico, você vai perder músculo conforme a idade for passando, mas você basicamente está construindo esse corpo mais forte. Então lá na frente você vai perder músculo naturalmente, só que vai perder menos. Então eu gosto de pensar assim: toda atividade que eu faço hoje é como se fosse uma moedinha que eu coloco num porquinho, que lá no futuro eu vou poder quebrar esse porquinho e estar fazendo proveito desses créditos que eu coloquei dentro dele. Talvez seja uma visão que te ajude a pensar daqui em diante na realização das atividades físicas, tá? E, cara, não precisa ser uma atividade física muito complexa, com muito impacto, mas às vezes uma atividade física como caminhar. Eu também gosto de caminhar, às vezes eu pego de manhã aqui para dar uma caminhada de 20 minutos, que eu vou até a praia e volto, que é um momento também para eu poder refletir sobre o que eu quero para o meu dia, refletir sobre algumas outras questões da minha vida profissional ou pessoal. Então isso também ajuda bastante. Para quem pensa em correr, o ideal é começar com uma caminhada e aos poucos ali colocando um pouco mais de impacto nessa atividade, até daqui a pouco você está correndo. Então esse é um processo, né? Nunca tentar pular etapa, porque aí é muito provável que você vá se machucar. E a segunda coisa que eu penso é alimentação.
E é aquele velho ditado, descascar mais e desembalar menos. Esses dias eu vi um vídeo de um pai pegando Doritos e colocando fogo. Então você imagina o quanto de química que tem ali dentro. E eu não estou dizendo para você parar de comer, poxa, agora eu vou começar a comer bem pra caramba, vou comer só salada, arroz, feijão, vou comer bastante verdura, vou passar a comer mais carne, vou parar de comer biscoito, Doritos, vou parar de comer pizza, hambúrguer. Não, é para você ter um equilíbrio. Você não precisa fazer essa troca de uma vez por todas, até porque não vai funcionar. Muito provavelmente você vai até conseguir ele nos primeiros dias, você vai ficar quase como com abstinência ali e você vai voltar para os seus hábitos ruins. Então é tudo equilíbrio. E eu gosto de comer pizza também, caixa de bombom, se eu comprar uma caixa de bombom, eu como ela em um dia só, caixa de bis eu como em poucos minutos. Então também sou uma pessoa que gosta muito de doce, só que uma regra que eu pratico por aqui é nunca comprar essas coisas para casa, porque logicamente fica mais fácil acesso, tenho mais fácil acesso, é natural que eu vou lá e vou comer. Agora, se eu não tenho dentro de casa, eu vou ter que sair de casa, ir no mercado, comprar aquilo. Então, todo esse processo já faz com que eu acabe desistindo. Mas é tudo um equilíbrio. Você vai começar agora a comer bem, também ali podendo pegar no final de semana, comer uma pizza, comer um hambúrguer, extravasar. Mas é tudo é questão de equilíbrio. Equilíbrio é a chave. E a terceira coisa que eu acho que é muito importante é você explorar novos horizontes. E o que eu quero dizer com isso? Cara, ler livros fora da sua bolha, assistir coisas ali que talvez você não teria tanto interesse, praticar algum hobby novo. Vou dando um exemplo, eu não tenho ninguém próximo de mim que é músico, que toca algum instrumento. E aí, algum tempo atrás, eu comecei a fazer bateria. Eu fiz 3 meses, confesso que eu parei por conta da rotina. Mas era uma coisa, então, que estava totalmente fora do meu horizonte, totalmente fora da minha bolha, não conhecia ninguém que fazia, tocava esse instrumento. E fui lá e aprendi, né? Hoje eu até tenho uma certa habilidade ali com a bateria, eu ganhei até uma certa coordenação motora. Então hoje eu até consigo às vezes tocar algumas bases de músicas assim, que são semelhantes. Eu consigo. Lógico que às vezes a virada ali da bateria eu não vou conseguir fazer, né? Que é aquela parte onde o cara vai tocar ali um monte de coisa para depois dar continuidade na música. É que a gente chama de virada, pelo menos eu chamo assim. Mas é ler livros que você, por exemplo, não leria. Eu peguei um livro agora que é do público feminino, que é aquele livro É Assim que Acaba. Virou até um filme e tudo mais. É um livro que foi feito para o público feminino, mas eu peguei para ler. Peguei da minha irmã e comecei a ler. Foi um livro que eu li em uma semana e meia, mais ou menos, e foi legal. Foi uma leitura fluida e tal. Totalmente fora da minha bolha. Talvez alguns anos atrás eu nunca pegaria aquele livro para ler. Tá? Mas foi interessante. Por quê? Eu expandi o meu horizonte. Eu comecei a entender um pouco mais como talvez as mulheres pensam um relacionamento. A gente sabe que esses livros eles têm personagens semelhantes, com alguns detalhes ali que são parecidos, e querendo ou não, esses livros eles vão criando um imaginário dessas pessoas que consomem, né? E se o público que consome é majoritariamente feminino, você querendo ou não passa a entender um pouquinho mais como uma mulher enxerga um relacionamento, como ela entende um relacionamento. Acabei de perceber que eu estava sem o microfone ligado. Então esse primeiro vídeo aqui vai ser com o microfone da própria câmera mesmo. Então, assistir um vídeo em espanhol, assistir um vídeo em inglês, ler livros ali que você talvez não leria. Eu pego, muitas vezes vou no cinema, no shopping e compro livros ali, numa livraria que tem. Esses dias eu comprei um livro sobre pessoas cegas e mudas. Não conheço, não tenho ninguém próximo com essas deficiências, mas comprei para ler. Porque eu queria entender um pouco mais da vivência dessas pessoas. Eu fico muito curioso para entender o ponto de vista de outras pessoas, principalmente pessoas fora da minha bolha. Isso me ajuda muito no trabalho que eu tenho, né, de lidar com outras pessoas e expandir meu horizonte. Isso ajuda também na imaginação. Então, às vezes você está estressado no teu dia ali, se você trabalha em home office principalmente, às vezes você não sai de casa muito. Ter esse momento para você se desestressar, para você pegar a tua imaginação e ir para um outro caminho, né, dar uma viajada, é muito legal. Pode ser um momento muito positivo ali. E aí na leitura tem um outro benefício muito bom, que é justamente você se concentrar ali, parar para ler, é uma coisa mais cadenciada, mais lenta. Isso te ajuda também no foco e na concentração, que são habilidades cada vez mais essenciais no nosso dia a dia. Mas em resumo é isso, é explorar. Explorar dependente do formato, seja livro, se seja vídeo, se seja um novo esporte, um novo hobby, uma nova atividade, enfim. Mas explorar. Então isso que eu acredito sejam as 3 coisas ali para um 2026 minimamente bom. É isso que eu tenho feito por aqui também para conseguir ter um 2026 interessante e que me faça evoluir. Uma coisa vai puxando a outra ali e aí a gente vai cada vez mais evoluindo. Comenta aqui o que você acha, o que você vai fazer
em 2026 para ter um bom 2026 e o que você acha das minhas ideias que eu te trouxe aqui, se você vai aplicar alguma delas. A gente continua o papo agora aqui nos comentários. Abraço.